Obrigada, Yasmin, pelas suas informações. Bom trabalho por aí. A gente ainda segue falando de assuntos em Brasília. Depoimento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, contradiz algumas declarações de subordinados. Bruno Pinheiro tem mais as informações. Quais são os seus destaques? Ô, Soraya, vamos lá entender então essa história que rende muito. Alguns outros nomes chegaram a serem ouvidos que eram ligados diretamente a Anderson Torres no Ministério da Justiça. Chegaram a responder durante algumas oitivas e durante uma CPI do Distrito Federal que Anderson Torres havia ordenado que agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal atuassem de forma unificada realmente naquela região em Salvador, em outros estados ali, para de fato ficar de olho e realizar várias operações durante o segundo turno das eleições. Essa foi a resposta. Vale ressaltar que ainda durante a investigação ainda localizaram um levantamento justamente sobre os locais onde Lula receberia o maior número de votos. E aí essa operação aconteceu no segundo turno para tentar dificultar, segundo a investigação, a chegada dos eleitores de Lula até o local de votação. Esse último depoimento de Anderson Torres, de cerca de 2 horas, Anderson Torres respondeu o seguinte, que nunca ordenou que uma operação em conjunta acontecesse com homens da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. E que a ordem era o seguinte, naqueles locais que a Polícia Federal não conseguisse atender, que os agentes da Polícia Rodoviária Federal atuassem assim também, se caso um não atendesse, outro agente estivesse ali. Foi justamente isso e que nunca ordenou que isso acontecesse. E de fato ele voltou a reafirmar que essa viagem que ele realizou em Salvador era uma obra. Ele foi visitar uma obra da superintendência e que não tinha qualquer ligação com essa articulação de uma operação no dia das eleições no segundo turno. Diante disso, outras oitivas serão realizadas a fim de levantar essa informação de qual forma essa operação foi articulada. Se veio uma ordem do Ministério da Justiça, se veio uma ordem de Anderson Torres e se existem outros relatórios em relação a esta operação durante o segundo turno das eleições. Vale ressaltar que Anderson Torres não foi liberado ainda através de vários recursos que já foram apresentados na Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que ainda não é a hora de autorizar a saída, a liberdade de Anderson Torres, que segue detido aqui na capital federal. Soraya. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Vilela, esses depoimentos contraditórios acabam atrasando mais esse julgamento, né? E impossibilitando o que os senadores gostariam, né? De acelerar a soltura de Anderson Torres, por exemplo. Agora, Soraya, o fato é que Anderson Torres está há 4 meses preso dentro de uma prisão preventiva que não se justifica porque ele em momento algum está se furtando de prestar esclarecimentos, ele está colaborando com a justiça, ele não exerce nenhum cargo público que pudesse colocar um freio nas investigações. Então, ele deve ser solto independentemente dos depoimentos que ele tem prestado, de continuar se defendendo. Com relação a haver investigações contra ele, é muito correto, é muito natural que haja e que as investigações definam claramente a culpa que ele tem para esse ou para aquele caso, ou se ele não tem culpa nenhuma. Agora, o que não pode é você manter um réu preso por tanto tempo sem uma justificativa fundamentada no Código de Processo Penal.